Olá, pessoal. Hoje vai ser lido Mateus 5, tá? Do 13 ao 26, tá bom? A gente vai ler sobre isso aqui. Só que hoje me deu vontade, tá? De fazer uma oração antes. É uma coisa que não é um ritual, não, tá? Tem dia que vai dar vontade, tem dia que não. Geralmente essa oração é feita antes de eu iniciar a leitura, tá? Antes de eu ligar o gravador. Ela é feita antes, tá? Para não perder muito tempo na gravação. Mas vou ser sincera para vocês, não vou mais contar tempo. Porque quando eu conto tempo, eu fico numa correria, numa sangria aqui, que acaba atrapalhando a qualidade da pregação. Entendeu? Então eu não vou mais preocupar com isso não. Porque Deus não quer que eu me preocupe com isso. Agora, quem quiser ouvir, amém. Quem não quiser ouvir, vai ouvindo aos pouquinhos, de 10 em 10 minutos. E faz do jeito que vocês acharem melhor aí. Tá? Eu vou fazer o meu papel aqui de sacerdote, tá? O Espírito Santo de Deus vai me usar pela misericórdia. E é isso aí. Então, deixa eu fazer essa oração. Deus de poder e glória, em nome de Jesus, Senhor. É o Senhor, meu Deus, que vai me usar pela sua misericórdia. Eu preciso, Senhor, que o Senhor vai de encontro a essas almas que estão recebendo esse alimento. Esse arrozinho com feijão como eu chamo, Senhor. Só que o tempero é o Senhor, é do Senhor. Esse tempero não é meu. Então, meu Deus, essa é a diferença. A diferença não é uma comida simplificada só. A diferença é o tempero. Um arroz com feijão sem tempero, ninguém suportaria engolir. Então, Espírito Santo de Deus, que o Senhor coloque esse tempero agora e que essa comidinha simples, meu Deus, faça o morto ficar de pé. Então, venha dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre os mortos para que viva, em nome de Jesus. Amém. Então, é isso, gente. Vamos ler lá, vamos começar lendo aqui. O versículo 13, né? Tá, versículo 13, Mateus 5, 13. Então é interessante que vai falar aqui sobre o sal e a luz. Por incrível que pareça, eu falei até de um tempero, né? Então esse tempero, vamos entender que não pode perder o equilíbrio, né? Tudo que leva tempero tem que saber temperar. Não é muito temperado, também que ninguém suportaria comer. Então aqui vai começar falando desse tempero. Então vamos lá. Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada, tá? Então tá deixando bem claro que nós somos o sal para a humanidade, o sal do mundo, né? Mas também tem um probleminha. Se esse sal perde o gosto, ele deixa de quê? De ser sal e não vai servir para nada. Não tem por que você usar, né? Agora, se nós somos o sal, nós temos que ser equilibrado, temos que saber usar esse sal. Tá? Ele tá falando que nós somos o sal. Quem é? A pessoa que carrega o Espírito Santo de Deus. Então é interessante que ele começa a pregar sobre o sal e depois vocês vão entender mais na frente aqui, quer ver? Aí fala, eu nem terminei o versículo, né, 13, continuando. E é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam, tá? Então ele fala que não serve, que só serve para ser pisado, ser jogado fora, enfim. 14. Vocês são a luz para o mundo. Agora ele fala da luz. Não se pode esconder uma cidade construída sob um monte. É verdade, né? A gente vê lá a Igreja da Penha, né? Quando a gente anda lá, passeia, você olha, a primeira coisa que você olha é aquela igreja lá no monte e tal. Não tem como esconder a Igreja da Penha, né? Porque ela tá no monte. Então, não tem como você esconder, né, uma cidade construída sobre um monte. Não tem, você vai ver, tá na cara. Então ele tá nos colocando como se nós fôssemos essa luz, né, que não pode esconder. Interessante, se nós somos luz, nós não podemos esconder. Tanto que ele dá esse exemplo, como uma cidade construída sobre um monte, não tem como. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Então não tem cabimento você pegar uma vela e colocar debaixo da cama, né? Geralmente acabou a luz, a pessoa já vai botar em cima de uma geladeira, num lugar bem alto, de um armário, de alguma coisa, que a luz, né, para ela poder clarear todo o cômodo. Então isso ele está colocando aqui nós, dando um exemplo, né? Aí fala, assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louve o Pai de vocês que está no céu. Tá, então
como a gente vai entender, vamos dar só um exemplo para terminar esses versículos aqui. É muito fácil, qualquer um lendo isso aqui vai entender, né? Que nós precisamos dar exemplo, que nós precisamos ser luz, que nós precisamos ser o sal, ter tempero, né? E que nós somos uma cidade construída no monte, todo mundo enxerga. Agora, se você for salgado, né? O salgado, ele é desagradável, ninguém suporta. Então, a gente, né, vamos entender. Há muitas pessoas que dizem carregar o Espírito Santo de Deus, muitas vezes perdem esse equilíbrio, né? Elas apontam o seu pecado, ou elas olham a sua aparência. Eles são salgados, já chegam até pro pecador e fala do pecado, né? Já começa a apontar o pecado daquela pessoa, né? Que isso vai te levar pro inferno, olha que esses guias no seu pescoço aí vai te levar pro inferno, que essas imagens que você tem dentro de casa vai te levar pro inferno. É interessante, perde esse tempero e acaba sendo salgado. Então Deus tá falando isso aqui, vamos pregar Jesus, né? Claro, tem coisas que nós precisamos pregar, né? Dentro da palavra, mostrar, mas vamos buscar pregar o quê? Bíblia, Jesus, porque essa palavra aqui não é minha, ela é água viva. A água viva é a água que o Espírito Santo de Deus, da hora que você toma, que você se enche da palavra de Deus, ela te lava, ela te limpa. Então, o que acontece? Essa água, você nunca mais tem sede a partir da hora que você conhece realmente a água viva, realmente a palavra de Deus verdadeira. Você não tem mais sede. Quando a gente fala assim que nós não temos mais sede, nós não necessitamos de outra verdade, entre aspas, né? De outro conhecimento. Nós não necessitamos ler mais livro nenhum, buscar entendimento em outras coisas, porque você tem certeza da sua fé, você sabe que aquilo ali é o Espírito Santo de Deus te governando, te orientando. Então, você não tem mais essa preocupação, essa sede. Não, eu vou para aquela igreja, não, eu vou para essa outra aqui. Não, ali tem a verdade, ali tem Jesus, aqui não tem Jesus. A pessoa fica tão louca que ela fica buscando denominação, religião. Ela tem uma sede, ela não mata a sede dela. Ela tá sempre em busca de uma novidade. Aí, cuidado, que pode se estrepar. Agora, se você tem a água viva, que é Jesus, meu filho, você nunca mais, acabou essa dependência, essa necessidade de ficar estudando, lendo, né, buscando. Você tem certeza que a Bíblia é o suficiente na sua vida. Você consegue conhecer Jesus, o que ele quer de você, através de um livro só na tua casa. Não precisa mais nada. Você não precisa ter direção em lugar nenhum. Então, essa é a verdade. Agora, a partir da hora que você tem o Espírito Santo de Deus, você também tem o equilíbrio, né? Esse equilíbrio que tá falando aqui. Você passa a ser o sal e a luz, né? Então, é muito importante. O sal é muito importante. Se você perde esse sal, você salga. Você em vez de atrair as pessoas, você repele as pessoas. Porque você fica chato, né? Você fica cri-cri, né? Um crente chato, um crente que só sabe falar do seu pecado. Tudo é defeito. Que isso não é de Deus, que isso não é bíblico, que não sei o que. A pessoa olha muito. É a aparência. Né? Isso mexe muito, você vê, eu incomodo muito com a minha aparência. A aparência, Deus deixa bem claro que ele não olha a aparência de ninguém. Claro, a partir da hora que você use uma roupa indecente, alguma coisa, né, que vai fazer seu irmão pecar, a gente não deve, a gente tem que ter compostura. Isso é muito importante. Mas ninguém tá falando, né, de uma mulher eu não uso calça comprida, mas vamos entender que eu usasse, isso não é pecado. Então a Bíblia, ela não tem essa lei, né, essa prisão. Deus é um Deus de liberdade. Você pode ter a sua liberdade, contanto que você tenha equilíbrio para usar essa liberdade. Então é muito importante isso. Tem que ter muito cuidado, né? Deus fala, o próprio Paulo falava que tudo, né, é lícito, mas nem todas as coisas convêm, né? Nem tudo você pode fazer. Você vai ter que ter uma consciência se aquilo ali, né, você realmente pode fazer. Então você vai pensar dentro da palavra aonde você pode chegar, né? O que você pode fazer.
Enfim, a gente sabe que ser salgado, ser um crente chato, você em vez de atrair, você vai repelir as pessoas, né? Tá. Agora quando ele fala isso aqui, é interessante que ele começa aqui, ó. Não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés e com os ensinamentos dos profetas. Jesus, ele prega primeiro o equilíbrio e depois ele começa a pregar para pessoas, claro. Ele tinha que ter esse equilíbrio, porque imagina se ele fosse salgado. Os judeus, as pessoas ali que tinham um ensinamento desde criança, né? Toda a descendência respeitava a lei de Moisés, né? Imagina, chega um homem que ninguém nunca ouviu falar, começa a falar que vai tirar ou que vai abolir, né? Ou vai transformar essa lei, olha só, ia criar um problema sério. Ele ia ser salgado. Então, por isso que ele prega primeiro a temperança, né? Ele prega sobre o sal, sobre a luz, que não pode se esconder. A partir da hora que você tem o Espírito Santo de Deus, aquilo ali incomoda, a pessoa começa a te enxergar. Você não vai mais ficar escondido, não tem como. Você vai começar a falar de Jesus aonde você estiver, aquilo vai te impulsionar. Você muitas vezes fala, não, ali eu não vou pregar, eu não vou falar. Daqui a pouco você tá falando, porque você tem o Espírito Santo de Deus, você vai botar pra fora, as pessoas vão ver essa luz dentro de você, tá? Então é interessante que ele começa. Primeiro ele termina essa pregação, claro, vamos entender, todo mundo ouvindo ali sobre o tempero, né? E depois ele fala, não pense que eu vim acabar com a lei de Moisés e com os ensinamentos dos profetas. Tá. Aí ele fala que não vim acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Então ele veio dar um sentido. Aí a gente vai entender esse sentido a partir da hora que você continuar entendendo, vai continuar meditando no capítulo, né? Aí fala assim, ó, eu afirmo, né, a vocês, isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. Né? Tá aí, o Velho Testamento tá aí para nós lermos, tirarmos exemplo, né, da vida dos profetas. Tá aí, não foi realmente tirado nada, muito pelo contrário, foi acrescentado, né? Então os judeus, vamos entender que eles ouviram isso aqui, os fariseus lá, né, os legalistas, os escribas, né, os estudiosos lá, e pensou assim, até agora não tá me incomodando. Ele não vai falar besteira, ele vai respeitar a nossa lei, nosso ensinamento. Então é a mesma coisa, você vai pregar para um católico ou para qualquer outra pessoa, você tem uma fé, você já não vai agredir aquela pessoa, né? Você vai falar dentro da Bíblia, mas você não vai pegar no pé do pecador, né? Então é isso que eu tô te falando. A maioria das pessoas já entram de solo e pega no pé do pecador. Aí o pecador fala, Deus me livre, não quero ouvir isso não. Porque já tá me agredindo, já começou a me agredir, então eu vou parar. Então, ele fala aqui, ó. Ele fala que não vai tirar nenhum acento, nenhuma vírgula, tal. Ele fala aqui, ó, nem a menor letra, nem qualquer acento, tá? E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, aí agora vai entrando, ó. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Tá, então ele deixa bem claro, né? Que se desobedecer ao mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor, né? Porque a pessoa não pode pegar a palavra de Deus e torcer a palavra de Deus. Não quer, ele não aceita isso. Mas isso ele tá falando para os judeus entenderem que ele não vai mexer. Tanto que ele não mexeu. Né? Não foi destruído, Jesus não permitiu que o Velho Testamento fosse destruído. Ele foi lá, acrescentou em cima, né? E mostrou que a partir de agora vocês têm um novo testamento, né? Mas vai saber de tudo desde o princípio, do meu prenúncio, na época né, das profecias que tinha antes de eu vir ao mundo. A gente vai saber como é que tudo aconteceu. Aí ele fala aqui, ó. Aí depois, olha só que interessante. Ele fala assim. Tá, e o finalzinho aqui do versículo, né? Ele fala assim, ó.
Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado grande no reino do céu. Tá, então, ele continua. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Tá, então aqui ele já movimenta, né, uma discussão. Porque quando ele chega, ele falou tudo direitinho, né? Não incomodou ainda, falou que ninguém vai mexer na lei, papapá. Mas aí no final do versículo, ele já dá uma modificada. Ele falou assim, ó, pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu, tá? Quem se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que a de quem? Dos homens, né? Dos mestres da lei, dos fariseus, dos religiosos. Aí, já mexeu com eles. Mas ele foi o quê? Se nós lermos até aqui, a gente entende o quê? Vamos entender que você é um judeu, né? Você é aquele que obedece à lei de Moisés e você não aceita que ninguém fale. Até aí, chegou até ali, tá tudo bem, não vai ser mudado, ele não vai falar besteira, ele não vai falar nada que ofenda a nossa fé. Mas aí depois que ele fala que, olha, mas para e pensa. Vai só, né? Ele fala aqui, pois eu afirmo a vocês que só entrará no reino do céu quem for obedecer a Deus antes de homens, antes de fariseu, antes de religiosos, antes de mestre da lei. O que é o mestre da lei, né? O que ensina a lei, olha só, estudiosos da lei de Moisés. Então já incomodou, mas ele foi o quê? Temperado. Ele não pegou de sola, ele não foi lá e foi falando, né? Igual eu sou meia louca, né? Vai lá falando. Mas ele não, ele foi temperado. É esse tempero que eu tô pedindo a Deus aí, né? E aí ele continua aqui, ó. Aí ele vem, olha só, ele vai pregar. Aí ele vai começar a falar sobre o ódio, né? Que é uma coisa que ele já tá desenvolvendo, né? No coração das pessoas. Porque as pessoas começaram a sentir ódio dele, assim, gratuitamente. Porque ele começa a falar isso aqui, o negócio começou a fluir do outro lado. A raiva, o ódio, os judeus, os mestres da lei, os fariseus já começaram a ficar com a boca seca. Porque ele falou, peraí, já não tá ensinando a não me obedecer? Tem que obedecer a Deus? Ué, mas eu vou ensinar a obedecer a Deus. Mas tipo assim, não, vocês não ensinam exatamente a obedecer a Deus. Não é bem assim, não. Vocês pregam uma coisa, mas vivem outra. Então já pegou no calo deles. Aí ele continua aqui, tá? Vamos ler o 21. Tomara que você esteja entendendo aí. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Quando ele fala antepassado, obviamente, ele tá falando da lei de Moisés que foi ensinado, né? Lá desde os antepassados, todo mundo bonitinho, ouvindo a lei de Moisés, passo a passo, todo mundo seguindo, né, aquele ritmo ali. Por isso que ele falou assim, ó, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matem, não mate. Quem matar será julgado. Então, antigamente não tinha esse negócio, não. Matou, acabou. Era olho por olho, dente por dente. Arrancou o dente do seu irmão, vão arrancar o dente seu também, né? Então era dente por dente, olho por olho. Tudo que você fizesse, você ia receber o mesmo castigo, né? Então por isso que ele fala aqui, ó, vou ler de novo, que é importante vocês entenderem, tomara que vocês estejam entendendo o que eu tô falando aqui. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate. Quem matar será julgado, ponto. Essa era a lei, tá? Matou, vai ser julgado, né? E pronto. Agora, olha só como é que ele vem sutilmente mudando a lei. Aí vem o 22, ó. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Olha só a lei mudando aqui. Como que não tá mudando a lei? Tá mudando. Vamos entender como. Aí a pessoa vai falar, ué, mas peraí, não tô entendendo. Camarada tinha que ser rápido, né? Rápido. Aí ele fala aqui, ó, mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Acabou. Antigamente era matar. Você ia ser julgado pela morte daquela pessoa. Você poderia morrer por ter matado alguém. Agora não. Agora com Jesus é diferente. Ah, eu não matei meu irmão. Tá tudo certo. Tô em paz dentro da igreja. Tô buscando, tô louvando a Deus. Mas, peraí, o coraçãozinho, como é que tá? O coraçãozinho tá com ódio. Queria a morte dessa pessoa.
Ficaria feliz se ela morresse. É isso que Jesus está falando. Agora, a questão é outra. Você não vai ser mais julgado só por você matar. Agora, seu julgamento é só você ter uma raiva do seu irmão. Só isso. Só você ter um ódio, né? Aí sim, agora sim, você pode ir pro inferno. E antigamente não, você podia, não matando, não importa se o seu coraçãozinho tá podre. Se você odiasse aquela pessoa, você não matando, tava tudo certo na lei de Moisés. Agora o negócio estreitou. Porque agora é sentimento, né? É interno. E quem pode ver o seu coração é somente Deus. Agora não tem esse negócio de ficar lá, aparência de cristão. Né? No caso, né? Aquela aparência de sacerdote, lindo, maravilhoso, mas o coração tá podre, odiando o irmão, né? Aí ele falou, ó, quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. Então, peraí, poxa, isso a gente fala toda hora, né? Você não vale nada, tanto que ele fala aqui, ó, e quem chamar o seu irmão de idiota está em perigo de ir para o fogo do inferno. Puxa, só por isso? Não. Agora que a gente vai entender. O chamar não é o idiota, não é a palavra em si. O idiota é do coração. É o seu sentimento. Como que você, quando você fala aquela palavra, como é que você tá falando dela com rancor, com ódio, né? É o seu sentimento. Como é que você expressa isso? Tá? Então não é a palavra em si que você chama o irmão. A minha Bíblia é mais fácil de entender, né? Mas ele fala aqui, não é a palavra em si, idiota, não vale nada, não sei o quê. Não, é o seu sentimento quando você fala isso, tá? Vai ser avaliado por Deus. Então é muito sério. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Então, mais uma coisinha para os cristãos, para as pessoas que estão dentro da igreja, que professa essa fé em Cristo. Tá com ódio do seu irmão, tá com mágoa do seu irmão, não consegue orar por essa pessoa, né? Amaldiçoa ele em pensamento, tá aqui. Não adianta dar oferta, né? Tem muita gente com a vida miserável, porque muitas vezes dá uma oferta, né? Um dízimo abençoado, uma oferta abençoada, mas não consegue bênção, porque tá com o coração podre. Então Deus tá falando, você tá rasgando dinheiro. Melhor não dá então, porque você tá rasgando dinheiro, você não vai ser abençoado. A sua oferta não vai ser recebida, não vai ser honrada por Deus, porque o seu coração a partir de agora tá sendo avaliado. Antes não se via o coração de uma pessoa. Deus não cobrava o seu coração, cobrava, você tava debaixo da lei, você tinha que fazer, você não podia matar, você tinha que suportar. Agora você não é mais, a questão não é matar. Agora, além de não poder matar, você também não pode odiar. Então aí estreitou. Para isso que Jesus veio, entendeu? Porque agora você vai ser avaliado por dentro, quem você é por dentro. Então ele fala aqui, ó, se alguém fizer uma acusação contra você e levá-la ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegar lá, tá? Então ele fala aqui, ó, porque você vai ser julgado, né? Aí ele fala aqui, ó, porque depois de chegar ao tribunal, você será entregue ao juiz. O juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isso é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Então você vai pagar. Então esse tribunal é no céu e também na terra, tá? Porque o que você faz, você paga. Então, aquele negócio, você vai ser prisioneiro de Satanás. Acabou a sua liberdade em Cristo. Aí começam os vícios, começam, né? Você entra num carcere de pecado, de desejos, de coisas ruins, porque o diabo, ele colocou um sentimento e você deixou aquele sentimento fluir. Você deixou ele enraizar. Porque tudo começa na mente. Se você não repreende o pensamento de ódio, muitas vezes nem chega um ódio, vamos entender. Não chega a ser um ódio. Eu não tenho ódio, não é assim. Eu sou mulher de Deus, eu não tenho ódio. Tá bom, até entendo, não tem.
Mas aí vem o quê? Uma mágoa, né? Vamos falar assim, uma raivinha, tá me irritando, tal. Mas essa raivinha não é repreendida. Não é entregue para Deus destruir essa raivinha. Você vai lá e alimenta essa raivinha. Aí você começa, ele fez, eu vou fazer. Ele fala, eu vou falar. E pá, aí o negócio só vai piorando. Essa raiva vai se transformar em quê? Em mágoa. Você vai deixando aquela mágoa enraizar no seu coração até ela se transformar em ódio. Aí o ódio, meu filho, acabou pra você. Acabou. Porque o ódio é um troço devorador. Acabou. Você quer vingança, você quer destruição. Aí quem se destrói é você. Você é destruído pelo seu ódio. Então é isso que o Espírito de Deus está deixando bem claro aqui. Vá resolver essa questão enquanto ainda está a caminho com esse irmão. Não deixe chegar perto do juiz, né? Porque lá, meu filho, acabou. Quando bater o martelo lá, você vai ser julgado e aqui você vai ser preso. Tanto lá quanto aqui. Porque você vai estar prisioneiro de Satanás, você vai ser jogado num carcere, quando vê você não tá liberto. Por isso que a gente fala de libertação. Vou fazer uma libertação, eu vou na igreja lá, tem uma libertação. Gente, né, a libertação não é assim não. A libertação leva anos, muitas vezes. Porque você se libertar de um sentimento. Muitas vezes, se você... vou fazer uma libertação na igreja, tá pronto, tá liberto. Não é assim. O diabo lá, o demônio, tá lá na calçada te esperando. Porque ela precisa realmente você avaliar... Sabe, esse sentimento, ele não entrou da noite por dia. E muitas vezes ele não sai da noite por dia. Vai precisar de você realmente querer, você orar, você pedir para esse sentimento ruim sair do seu coração. Você tem que querer. É igual um vício em crack, em cocaína. Você tem que querer ser liberto. Não é uma pessoa impor a mão na sua cabeça, eu liberto você. Tá, ajuda. Mas a libertação tem que ser vinda de você. Você tem que falar, não, Senhor, eu quero que o Senhor me limpe. Eu quero que o Senhor arranque esse ressentimento, essa raiva, essa mágoa, esse ódio. Você tem que liberar esse perdão. Aí a gente vai entrar na questão do perdão. Tá, já perdoei. Tá, mas não tá podendo ver a cara do irmão. Aí já vamos entender. Deus, quando ele fala que ele joga no mar do esquecimento o seu pecado, é bíblico, ele fala isso, né? Ele joga no mar do esquecimento. O que ele quer dizer? Que nunca mais ele vai se lembrar do seu pecado. Ele não vai mais lembrar do seu pecado. Ele jogou no mar do esquecimento, olha. Aí você fala assim, não, mas eu perdoei. Aí você, chegou na esquina ali, você vai remoer. Primeira pessoa que você encontrar, você já despeja tudo. Você fala que aquela pessoa te fez. Muitas vezes passou 10 anos, 20 anos. Até hoje você lembra do que ela te fez. Aí você diz que perdoou. Perdoar, você vai ter que fazer igual Jesus, igual Deus. Jogar no mar do esquecimento que aquela pessoa te fez. Nunca mais você vai poder falar com ninguém sobre aquele ocorrido. Acabou. Você esqueceu, tá? Porque quando... é isso que eu tô te falando. Tudo, né, que você tem no seu coração sai pela boca. Se toda vez que você tiver uma oportunidade, você fala, tá vendo aquela pessoa ali, passou ali lá do outro lado, aquela pessoa ali, tem 10 anos ela fez isso. Aí você não esquece, tá sempre levantando aquela lebre. Isso não é perdoar o irmão, tá? Aí isso que eu tô te falando. Continua aquela mágoa, continua aquela revolta, né? E você fica esperando todo o tempo aquela pessoa ser infeliz, né? Você quer que ela pague, você espera ver a desgraça daquela pessoa. Então, isso é ódio, tá? Então, vamos lá. Vamos falar mais sobre esse sentimento. Eu vou fazer até o seguinte, eu vou ler Mateus capítulo 5. A gente está em Mateus capítulo 5, mas eu vou ler... Lucas capítulo 6, 27 e 29. Quer ver? Vou ler um pedacinho aqui, vou olhar aqui Aqui, é Lucas 6, 27. Peraí. Lucas 6, 27. Peraí. Tá.
Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos e faça o bem para os que odeiam vocês, tá? Desejem o bem para aqueles que o amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Desejar o bem. E é verdade, esse desejo tem que vir de dentro. Para isso, você tem que... não pode alimentar essa raiva. Você tem que pedir para Deus limpar o seu coração. É muito importante fazer isso, porque você sozinho não consegue arrancar esse ódio. Você tem que falar assim, eu quero ser limpo. Eu não quero guardar esse rancor. Esse sentimento não é meu, é do diabo. Então eu queimo, eu repreendo, eu não aceito isso. Então é muito importante você falar isso pra Deus, tá? Então, aí ele fala aqui, aí vem, né? Desejar o bem. Toda vez que você pensar coisa ruim, você fala, tá repreendido. Eu não aceito isso na vida daquela pessoa. Eu não aceito, porque ela vai conhecer a verdade, ela vai se libertar, vai ser um homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus, você vai ter que substituir o seu pensamento, tá? Por palavras de bênção sobre a vida daquela pessoa. Então isso é muito importante. Aí vem aqui, né? Ah, tá. Aí eu vou finalizar aqui. Orem em favor, né, daqueles que o maltratam vocês. Tá, muito importante a oração. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Tá, isso aí não é bem assim, né? Não é, vou emprestar de novo a minha face para apanhar. Não é isso, não. Mas é você ter paciência. Pisou no teu calo 1, 2, 3, 4. Você vai ter longanimidade, que é o fruto do Espírito Santo, né? Ter a paciência com aquele irmãozinho, porque ele é fraco na fé. Você já tem um entendimento maior, então você tem que ter paciência. Pronto. Né? Então o tapa na cara representa o incômodo que você vai ter com aquele irmãozinho, com aquela irmãzinha, ou muitas vezes, né, com ímpio. Não importa. Com aquela pessoa que tá te tirando sério. Enfim, eu vou parar aqui, senão não vai dar tempo. Vamos ler um pedacinho? Vamos ler um pedacinho do Mateus 5. Ah, pera aí. Esse negócio de abrir Bíblia aqui. É 5:43, só um pedacinho pra gente ler. Vai falar mais um pouquinho, ó. Vocês ouviram o que foi dito, tá? Mesma coisa de lá, tá? Mesma coisa. Olha, volta, ele repete aqui no livro de Mateus, né? Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore, tá? Aí ele fala aqui. Para que vocês, eu quero mais frisar o 45, tá? Olha o 45, de Mateus 5, né? 45, ó. Para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Se você quer ser filha ou filho de Deus, você tem que amar o seu próximo. Tá na Bíblia. É os 2 mandamentos mais importantes, que a gente já sabe, que é amar a Deus de todo o seu coração, todo o seu entendimento e amar o próximo como a si mesmo. Então, para você ser filho de Deus, você tem que amar o seu inimigo. Amar amigo, como eu já te falei, é fácil, ó, aqui, ó. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal, tá? Então, você tem um sol na piscina do camarada lá, que te odeia, tem na sua também. Se tem chuva na roça do camarada lá, tem chuva na sua roça também. E quem é que faz, né, a chuva cair tanto na sua roça? É Deus. Aquele camarada não ama Deus, não adora Deus, mas Deus faz chover na horta dele, né? Então, é isso que Deus está falando aqui. Tá? Então, se ele sabe amar quem não ama, quem não obedece, né? Você também tem que aprender a amar. Se vocês amam somente aquele que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Tá? Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então, Deus exige perfeição. Seja santo, na outra linguagem seja santo que eu sou santo. Não tem esse negócio, eu não sou Jesus. Se pisar no meu calo, eu piso também. Tá? Ele manda você ser santa, santo como ele é santo. Ser perfeito como ele é perfeito. Se você carrega o Espírito Santo de Deus, você vai ter que ter essa qualidade aqui, tá? Vai ter que ser perfeito. Então, vamos ler mais um pouquinho aqui, ó. João 4,19. Fala assim, ó. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se
Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus, olha só, amar a Deus, a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão, tá? Então não tem como você amar a Deus se você não ama, né, a pessoa que você tá vendo ali, você não consegue amar. Você não vai amar a Deus nunca. Você não vê Deus. Você não tem essa carne e osso ali. Então você tem uma pessoa ali para amar que é a semelhança do Deus vivo e você não consegue, tá? Então ele fala que você é mentiroso, que você não o ama, né? E João capítulo 5:3 também, ó. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Então, quer amar a Deus? Obedeça os seus mandamentos. E qual é o princípio do mandamento? Amar o próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus de todo o seu coração. Se amar a Deus de todo o coração, você obedece o mandamento, tá? Então é simples assim. Olha, gente, tem muita coisa para ler, tá? Mas é aquele negócio. Eu vou ler mais um aqui, que é 1 João 3,15, que fala: qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem direito, né? Não vai chegar, não vai conseguir ter a vida eterna. Então, tem que ter o homicida, né? Não terá a vida eterna. Então, ele deixa bem claro em 1 João 3,15, tá? Então, danou-se. E esse sentimento, quem pode destruir é só Deus, né? Então, então é interessante, tô lembrando de uma situação aqui, uma passagem da Bíblia, lá em Mateus 27, que Deus, o próprio Jesus, você vê, ele foi, né, acusado, né, teve muitas acusações contra ele e ele não respondeu nada. Ele nem se defendeu diante do governador, né? Muitas vezes a gente tem mania, tá tudo muito fácil, a internet, né? O WhatsApp, você chega, você dispara, você metralha em cima daquela pessoa, você posta contra e tal. Então eu tô falando de pessoas, né? Tô falando da pessoa. Deus não quer que você se levante contra a pessoa, né? Então tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes você tem tudo na sua mão e você não pensa antes, né, de fazer alguma besteira, de falar alguma besteira, de levantar alguma calúnia contra alguém. Então tem muito cuidado, tá? Então é isso que Deus está deixando bem claro aqui. Vou lá, deixa eu ler, não vai dar tempo, mas eu vou ler. Eu tenho que parar com esse negócio de horário, senão eu não vou conseguir falar nada que eu quero. Deixa eu ver, Mateus 27, 13, 14, vou ler aqui, ó. Disse-lhe então Pilatos: não estás ouvindo as acusações que eles fazem contra ti? Mas Jesus não disse uma palavra de resposta, de modo que o governador ficou muito admirado. Então, olha que interessante, ele foi acusado de tantas coisas. O governador ficou, né? Falou assim, gente, mas ele não vai falar nada, ele não vai se defender, ele tinha toda a oportunidade. Mas, claro, interessante, lá em Isaías 53, 7, né, fala que Isaías, ele fez essa profecia, falou sobre isso, né? Fala que o silêncio de Jesus, que causou profunda impressão a Pilatos, estava lá, nessa profecia, lá no Antigo Testamento. Então ele foi tudo instigado para ele falar e ele cumpriu essa profecia, tipo assim, não vou me defender. Então muitas vezes, é isso que eu tô querendo dizer aqui, a gente não precisa se defender de nada, não. Se você tá fazendo alguma coisa, né, a pessoa tá te caluniando, tá, não sei o quê, fica na sua. Pra que se defender? Não precisa ter direito de resposta. Se você tá certa, Deus tá do seu lado e acabou, a vida que segue. Não esquenta a tua cabeça. Não perca seu tempo para responder ninguém. Deixa falando sozinho. Deixa a pessoa falando sozinho. E isso é muito importante. Vamos ter esse equilíbrio. Porque muitas vezes você vai perder né, o crescimento espiritual por causa da sua raiva. Não alimente isso, não vale a pena. Tá? Larga pra lá, deixa Deus trabalhar, só ora para aquela pessoa e tem misericórdia, para Deus abrir o entendimento dela, para ela conhecer a Deus como você conhece.
É só isso, não perca seu tempo, porque lá em Efésios 6,12, Deus fala que sua briga não é contra sangue nem contra carne, é contra demônios. São contra principados e potestades. Então, pra que você vai perder tempo para brigar com demônio? Para responder demônio? Deixa o demônio falando sozinho. Ora pela pessoa que está sendo possessa, possuída por demônios, para te aborrecer, para te encher a paciência. Tá? É muito importante vocês lembrarem disso quando vocês forem fazer alguma coisa. Não seja impulsiva. Fica quietinha e espera em Deus, tá? Que Deus vai fazer a justiça. Então, deixa eu só falar um negócio. João 13:34 fala assim: um novo mandamento lhes dou. Ame-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros, tá? Então, aqui, lá em 2 Timóteo 2,23 também fala: evite as controvérsias tolas, inúteis, pois vocês sabem que acabam em brigas. O que é a controvérsia? A pessoa fala, você rebate. A pessoa fala, você rebate. Você falou, acabou. Mas você não tem que ficar rebatendo o que a pessoa fala, né? Então, nós somos diferentes, tá? A gente tem que entender isso. E pronto, cada um tem suas preferências, né? Então, cada um tem, com relação a esporte, música, né? Usa roupas diferentes, né? Tem ideias diferentes, então a gente tem que respeitar isso. Cada pessoa tem o direito, tá? De ter uma opinião. Isso é importante. Não tem que ficar debatendo, você mostrar que você tá certo, né? Então, nós não temos que impor para as pessoas a ver assim, você tem que ouvir, é isso aqui, você tem que... Não, se você tem um pensamento, respeite o pensamento daquela pessoa. Não tem que impor nada, as suas ideias aos outros, não tem que fazer isso, tá? Então, isso aí é muito importante. Então, como eu falei, né, nós podemos até discordar com alguns, né, com relação a alguns temas teológicos, né, isso tudo bem, igual eu mesma, né, fiz a pregação aí da semana passada. Isso é normal, você tá defendendo, né, a Bíblia, você tá falando dentro da palavra, mas nada além disso, tá? Fica impondo às pessoas que elas têm que aceitar a sua verdade, isso não, tá? E vida que segue, cada um com a sua fé. Você vê, lá na igreja de Roma, o que acontecia muito era a pessoa brigar por causa disso, tá? Eles ficavam brigando, você vê, eles não conseguiam nem comer junto uma com a outra. Por causa de quê? Por causa da sua opinião sobre alimentos, né? Então, Paulo, ele aconselhou para aceitar as diferenças sem discutir, né? Porque vai causar polêmica. Então você vê, lá na época, né, de Paulo já tinha isso, as pessoas não conseguiam comer junto, porque cada um tinha uma opinião. Então eu posso ter vários argumentos, né, provar que a minha opinião é a melhor, eu posso até ter, mas mesmo assim, muitas pessoas não vão concordar com você. Então o que você tem que fazer? Largar pra lá. Cada um faça a coisa de acordo com a sua consciência, com o seu jeito, né? Então, Mateus, quer ver? Mateus 6,12 fala assim, ó. Eu vou até falar de cabeça mesmo, né? Lá no Pai Nosso, fala assim, ó. Lá no versículo 12, né, do Mateus 6, que é o Pai Nosso, fala assim, ó. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, se você não perdoar quem te ofendeu, quem te magoou, Deus também não vai perdoar o seu pecado. Então, você vai ficar com o pecado, com a porta aberta para o diabo trabalhar na sua vida. Será que vale a pena você não amar o próximo? Então, gente, não vale a pena, tem que ter muito cuidado, porque ficar discutindo sobre isso, né? Que eu tô com razão, que fulano de tal. Não, se a pessoa não faz por algum medo, ou ela não tem fé para fazer, acabou. Você tem que respeitar a fé daquela pessoa, né? Eu faço, por que essa pessoa... não, eu uso calça comprida. Se aquela pessoa não usa calça comprida, se tornou seu inimigo? Não. Tem que respeitar, é a fé, e não tem fé pra isso. E que mal tem a pessoa usar saia, deixa ela usar a saia. Entendeu? É isso que eu tô te falando. Você pode pregar dentro da Bíblia. Olha, isso aqui Deus não ensinou. Não é mandamento de Deus.
Texto sem contexto é pretexto para heresia. Não se repete isso na Bíblia, isso é só para a igreja lá da época, não é para nós hoje. Então tá, a pessoa não quer botar aquilo ali como lei. Então deixa, vamos respeitar a pessoa para lá, tá? Mas nós temos que mostrar dentro da palavra, tá bom? Para a pessoa não criar, para não viver essa prisão religiosa. Mas vamos respeitar quem pensa assim. Enfim, gente, tomara que eu tenha falado tudo que Deus me mandou. É isso, tá? Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Mas quem tiver com esse probleminha aí, vigia, para de falar, pede a Deus para limpar o coração, tá? De toda mágoa. Não responda, faça igual Jesus, fique em silêncio, tá? Busque ficar em silêncio, entrega para Deus, que Deus é que vai trabalhar naquele coração que tá, né, cheio de né, muitas vezes demônio tá atuando ali. É só isso que você tem que fazer, é fácil, não é difícil. Deus fala que o mandamento dele é fácil de obedecer, não é difícil, mas muitas vezes tem que deixar ser humilhado, deixa as pessoas, né, achar que você tá perdendo e vão para cima, vão com palavra, vão crescer espiritualmente, tá bom? Olha, Deus abençoe, tá? Até a semana que vem então. Beijo, tá? Fica com Deus.